7h41. A medida provisória do Programa Verde e Amarelo, se aprovada, significará o aprofundamento dos retrocessos impostos pela reforma trabalhista, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. A medida cria um imposto para os desempregados, diminui valores do FGTS e acaba com folgas aos domingos, entre outros retrocessos. A reportagem é de Cosmo Silva. A MP 905, editada, que cria o Programa Verde e Amarelo, flexibiliza contratos de trabalho, libera o trabalho aos domingos sem adicional, cria um imposto para os desempregados e parcela o 13º salário, entre outras medidas nefastas. Apresentada com o argumento de que é preciso estimular a geração de empregos para jovens de 18 a 29 anos por meio da carteira verde e amarela, na verdade aprofunda os efeitos negativos da reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017. Para não perder a validade e entrar em vigor definitivamente, a medida provisória 905 tem que ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional. A MP prevê, por exemplo, a contratação de jovens com salários limitados por no máximo 2 anos e percentual menor do fundo de garantia por tempo de serviço, quando demitidos sem justa causa. Para Marcos Verlaine, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, a MP reduz direitos e significa mais precarização do trabalho. Essa MP está no contexto da precarização das relações de trabalho, no aprofundamento da reforma trabalhista. Quer dizer o seguinte, que o jovem trabalhador de 18 a 29 anos que for contratado por esse contrato de trabalho verde e amarelo, ele tem direitos reduzidos. Vou enumerá-los para que todos entendam. O trabalhador normal da carteira azul recebe, por exemplo, o depósito do FGTS de 8%. O da carteira verde e amarela vai receber só 2%. Reduz a multa rescisória no caso de demissão de 40% para 20%, pode diluir o 13º salário e o terço de férias em 12 parcelas. Isso significa dizer que o 13º e o terço de férias perde o caráter, porque diluindo ele perde o sentido de ser. Reduz também na carteira verde e amarela o adicional de periculosidade de 30% para 5%. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, afirma que a MP 905 é o desmonte de todos os direitos conquistados pela classe trabalhadora. O dirigente ainda ressalta que, além de remeter à escravidão, a carteira verde e amarela não incentiva o desenvolvimento do país. A MP 905, na verdade, é o desmonte de todos os direitos da classe trabalhadora que nós conquistamos ao longo de 100 anos. A introdução da carteira verde e amarela, assim chamada, na verdade, é o trabalho escravo, é o trabalho sem direito nenhum. Nós queremos emprego, mas emprego de qualidade, emprego bem remunerado, e é esse tipo de emprego que faz o nosso país se desenvolver. O que o governo Bolsonaro está fazendo com essa MP é um verdadeiro crime com a classe trabalhadora brasileira. E nós temos que ir na rua, no dia 18, derrotar essa MP. Ainda de acordo com o assessor do DIAP, as medidas apresentadas pelo atual governo federal e aprovadas pelo Congresso Nacional não têm trazido nenhum avanço. Pelo contrário, só retrocesso. Como exemplo, Marcos Verlaine cita a reforma trabalhista, que foi propagandeada como benéfica e geradora de empregos. Ele lembra que, em pouco mais de 2 anos em vigor, a nova lei trabalhista colocou mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade. Que essas medidas, nenhuma tem gerado os resultados que têm sido propagados quando as propostas são apresentadas no Congresso Nacional. Você pega, por exemplo, a reforma trabalhista que completou 2 anos em novembro. O discurso do governo e dos empresários é que iria gerar mais emprego. Não gerou mais empregos, até pelo contrário. O estoque de desemprego mantém-se mais ou menos no mesmo nível de quando a lei foi aprovada em novembro de 2000, quando entrou em vigor em novembro de 2017, e você tem hoje 40 milhões de trabalhadores informais, ou seja, essas legislações infraconstitucionais que têm sido aprovadas pelo Congresso Nacional não têm surtido nenhum resultado. Então, essa medida provisória também está nesse contexto. Contra a medida provisória 905 e por mais empregos com direitos e contra os retrocessos, as centrais sindicais e movimentos sociais e populares realizarão manifestações em todo o Brasil no dia 18 de março para barrar a MP. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.